Aí eu achei que seria mais prudente. Então, vou dar uns 2 minutinhos para as pessoas entrarem para a gente já iniciar com a nossa prece. Tá? Muito obrigada, que a gente vá nesse momento tentando se conectar com um plano mais alto, né? E buscando, né, estar com os nossos amigos protetores, buscar os nossos amigos protetores, para que eles estejam conosco, nos amparando, nos ampliando a visão e a percepção espiritual nessa noite, com uma mensagem muito importante que a gente tem, né, que vai ser: se alguém te ferir na face direita, tá? Então, vamos aí fazer a nossa prece. Jesus, queridos amigos espirituais, estamos reunidos em seu nome para juntos aprendermos mais uma lição do Evangelho, que possamos estar amparados pelos amigos do mais alto, nos fortalecendo e nos sustentando hoje e sempre. Sê conosco, que assim seja, graças a Deus. Acho que todos já conseguiram se conectar, né? Boa noite, então. Agora eu vou ler a mensagem, que é uma mensagem que traz um desafio para todos nós, né? O título já é bastante propositivo, que é: se alguém te ferir a face direita. Então, é do capítulo 12, né? Amai vossos inimigos, o item 7, para quem quiser acompanhar de casa, né? Então, a gente tem aqui. Primeiro inicia com uma mensagem de Jesus, né? E depois com os comentários de Kardec. Vós tendes ouvido o que se disse: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, digo-vos que não resistais ao mal. Mas, se alguém te ferir na sua face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quer demandar-te em juízo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a ir carregado 1000 passos, vai com ele ainda mais outros 2000. Dá a quem te pede, e não voltei as costas aos que te desejam que lhe emprestes. Mateus, versículo de 38 a 42. Agora a gente vai ver os comentários de Kardec. Primeiro que, assim, só fazer um comentário antes de continuar a leitura, né? Então, Jesus, ele vai trazer uma mensagem dizendo para nós, ó: se alguém te ferir a face direita, dá também a esquerda. Se alguém pedir para que você ande 1000 passos, ande 10.000. Se alguém te pedir a capa, dê também a túnica, né? Em outras traduções são usadas outras palavras, mas são palavras fortes, né? Que muitas vezes fogem à nossa compreensão limitada aqui da Terra. Mas Kardec, muito sábio, né? Trouxe aqui a sua interpretação, que fala muito a nossa intimidade, né? Os preconceitos do mundo a respeito daquilo que se convencionou chamar ponto de honra dão essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e do exagerado personalismo, que leva o homem a geralmente retribuir injúria por injúria, golpe por golpe, o que parece muito justo para aqueles cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrenas. Eis porque, dizia a lei mosaica, olho por olho, dente por dente, mantendo-se em harmonia com o tempo em que Moisés vivia. Mas veio Cristo e disse: não resistais ao que vos fizer mal. Mas, se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra. Para o orgulhoso, essa máxima parece uma covardia, porque ele não compreende que há mais coragem em suportar um insulto do que se vingar. E isso sempre porque aquele motivo que não lhe permite enxergar além, e isto sempre por aquele motivo que não lhe permite enxergar além do presente. Deve, entretanto, tomar essa máxima ao pé da letra? Não. Da mesma
maneira que aquela que manda arrancar o olho, se ele for a causa do escândalo. Levada às últimas consequências, ela condenaria toda a repressão, mesmo legal, e deixaria o campo livre aos maus, que nada teriam a temer, não se pondo freio às suas agressões. Bem logo, todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, nos diz que não devemos entregar de boa vontade o pescoço ao assassino. Por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança, dizendo-se, por outras palavras, que não devemos retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que tende a ferir, suportar pacientemente uma injustiça que cometê-la, que mais vale ser enganado do que enganar, ser arruinado do que arruinar os outros. Isso, ao mesmo tempo, é a condenação do duelo, que nada mais é que uma manifestação do orgulho. A fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa o mal impune, é a única que nos pode dar força de suportar pacientemente os atentados aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. Eis porque vos dizemos incessantemente: voltai os vossos olhos para o mundo, quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos serei feridos pelas coisas da terra. Então, a mensagem, né, uma mensagem bem forte, bem profunda. E aí eu fiz umas anotações aqui para a gente tentar compreender, né, tanto as palavras de Jesus quanto as palavras do Cristo. Eu acho que se todo mundo que está aqui assistindo esse evangelho, né, for parar para pensar, todo mundo aqui já viveu uma situação, algum conflito, algum momento em que viveu um embate, um duelo, uma discussão. Eu acho que maioria de nós, né, não chegou às vezes de fato, de bater, mas até quem já chegou a esse ponto, né? Sempre existe uma motivação, um início. Então, se a gente for parar para pensar nas discussões que a gente já teve, né, que teve a mais recente, a gente vai parar para pensar, mas eu respondi porque a pessoa me fez isso, porque aconteceu aquilo. Sempre vai ter um motivo que levou a iniciar a uma discussão ou uma situação, né? E, infelizmente, a gente às vezes encara como se essas situações fossem naturais, mas elas não. Eu acho que a gente está num ponto de compreensão e de evolução como espírito que isso não pode mais ser natural para nós, né? Então, quando vem Jesus dizendo para que a gente, que nessas situações em que a gente é insultado, humilhado, escorraçado, que alguém injustiçado, que alguém fala alguma injustiça, que a gente ofereça a outra face, ele pede, olha, não dá para você responder na mesma moeda. Não condiz responder na mesma moeda, né? E ele ainda fala mais, que há mais coragem, e aí na interpretação de Kardec ele diz que existe mais coragem em responder com a outra face do que responder na mesma altura. E aí, em cima disso que eu tracei algumas reflexões aqui, né? Então, quando alguém nos insulta ou faz algo contra a gente, o que prevalece, né? A gente responde no nosso impulso, a gente, de alguma maneira, a gente traz à tona o instinto que Kardec colocou, que é o instinto que é ainda o resquício, né, do que a gente tem do nosso instinto de conservação. Então, nesse momento em que algo nos fere a suscetibilidade, que faz com que a gente saia do nosso prumo, né, aí cada um vai fazer uma reflexão interna do que nos tira do prumo, do que tem ferido a nossa suscetibilidade, do que tem feito com que a gente entre nesse estado de desequilíbrio, né? Então, quando a gente vivencia uma situação dessa, em que a gente vai responder através desse instinto, né, dessa força que faz com que a gente, sem refletir muito, responda na mesma moeda, nós, como espíritos, a gente tem um movimento de que, assim,
Se a pessoa fez isso, ela está numa posição superior, me deixando numa posição de inferioridade. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer algo, dar uma resposta para que eu me coloque na mesma linha que ela ou numa linha superior. E aí, por isso a gente muitas vezes responde, né, as ofensas, responde às injúrias para tentar chegar nesse patamar e não ficar humilhado, não ficar por baixo. Então, historicamente, a gente foi educado para isso. Não seja você não pode ser um bundão, você tem que responder, você tem que falar à altura, não deixa ninguém te humilhar, não. A gente foi educado para isso, né? Como se a gente não pudesse deixar essas coisas passar batido, né? E aí Jesus vai dizer o contrário. Então, quando a gente quer alcançar o patamar de quem nos faz isso, a gente quer nos igualar ou estar superior. No quê? Né? Então, a primeira reflexão que eu queria trazer para a gente é que quando a gente quer fazer esse movimento de mostrar para o outro que não, você não pode me humilhar porque você não está num grau de superioridade a mim para poder fazer isso, e quando a gente tenta fazer esse movimento de se igualar às pessoas que tentam fazer isso conosco, a gente quer se igualar em violência, em ódio, em raiva, em maldade. E aí a primeira reflexão é essa. Será que são essas coisas das quais eu quero me igualar às pessoas que me trazem essas dificuldades? Então vem alguém e me traz um estímulo fortíssimo que me aciona o ódio. Aí eu vou e respondo o ódio para que a gente também com algo que acione nesse espírito o ódio para que a gente fique igualado nisso. Não faz muito sentido, porque a gente sabe que isso faz mal para nós, né? Então a gente não pode sentir prazer em também causar isso ao outro, né? E nós temos a nossa capacidade de reflexão. Tem uma música no Lar Valmeca que a gente aprendeu desde pequena, que o nome da música é Ser Amor. Então ela vai dizer assim, lá no começo: no início longínquo da alma, o instinto domina feroz. Então, quando a gente responde a uma injúria e a uma situação dessa no impulso, no instinto, a gente está tendo uma vivência mais próxima da nossa ancestralidade do que do nosso progresso. Então, o que nos cabe? Fazer essa reflexão. Eu ainda estou respondendo a essas coisas, a essas ofensas, no instinto? Eu ainda deixo com que esse instinto me domine de uma maneira feroz? Então, essa é uma reflexão que a gente pode fazer em relação a isso, né? E aí, fala, né? O instinto domina feroz. Toda ação desperta só reage, se entrega à brutalidade. Então, nessas situações que a gente age por instinto, muitas vezes a gente se entrega à brutalidade mesmo, né? Então, tudo que a gente responde é na brutalidade. Só que a própria música, ela vai trazer esse progresso, né? O progresso que o espírito faz ao longo da sua evolução. E aí vai falar do desenvolvimento das sensações, que aí fala, né? Mas a vida muda estações e faz brotar as sensações. A vida muda. Aí fala, conhecer é um passo a seguir, da ignorância a alma irá se despir. E aí eu fiquei refletindo muito, porque essa música ficava na minha cabeça enquanto eu estudava para o Evangelho, e aí eu ficava pensando, ignorância, da ignorância, da ignorância, né? Hoje em dia a gente confunde essa palavra, né? Quando a gente vai procurar no dicionário, a gente vê que ignorância é o quê? É quando ignoramos algo. Só que na linguagem coloquial do dia a dia, assim, que a gente vê as pessoas, a gente fala assim, nossa, a pessoa me deu uma resposta tão atravessada, que ignorante.
A gente atrela o sentido de ignorância à brutalidade, né? A uma linguagem mais violenta, assim, nossa, aquela pessoa foi violenta, né? Em vez de falar isso, a gente fala, nossa, aquela pessoa foi ignorante. Então, se a gente for compreender isso, a gente vai. Tem tudo a ver esse comentário. Porque muitas das pessoas que ainda cometem ofensas conosco são pessoas ignorantes. Ignoram algo. O que, que elas ignoram? Ignoram a verdade do Espírito. De que nós precisamos crescer, que nascemos para crescer e sermos pessoas melhores. Nessa ignorância, que esses espíritos que nos acionam essas coisas, e às vezes somos nós também que acionamos nos outros, né? Nessa ignorância, esses estímulos são. Desculpa, vou voltar, né? Quando o espírito ainda vive num momento de ignorância da sua verdade espiritual e do seu processo de ascensão, ele não vai fazer os esforços para a sua melhora pessoal. Então, ele ainda comete erros, ele ainda faz determinadas coisas que ferem as pessoas com quem ele convive. Nós já não podemos dizer que estamos nesse mesmo estágio. Nós aqui, as 37 pessoas que estão aqui no chat nesse momento, são pessoas que a gente já não pode ignorar, alegar ignorância. Porque a gente já teve a oportunidade divina de conhecer as verdades do Cristo e saber que a gente vai ter que fazer um esforço para não ser ignorante. Nos dois sentidos, no sentido real da palavra, que é de não ignorar as verdades divinas, não ignorar a nossa essência espiritual e não ser ignorante nesse sentido coloquial, de responder tudo com ignorância, com violência, com essa brutalidade, que é tão inerente a nós ainda, né? Esses dias, né, a gente tem recebido esse convite, a gente tem visto notícias, tem visto entrevistas na TV, tem visto o nosso cenário político, e isso aciona muito a nossa esse instinto, essa brutalidade, né? E aí, quando minha mãe estava comentando esses dias aqui, às vezes vem aquele sentimento, né? Vamos nesse momento orar por isso, por isso, por aquilo. E muitas vezes, quando a gente vai orar e vai vibrar, a gente vibra por pessoas e por situações das quais a gente não concorda. Isso também é uma maneira de oferecer a outra face. Porque quando a gente vê essas notícias e essas situações sendo televisionadas, ou alguém contando, ou quando a gente se depara com isso, também vem nosso instinto e nossa brutalidade de querer reclamar, querer apontar, onde já se viu, não sei o quê. E não, nessa hora eu acho que cabe a nós orar, vibrar, para que a gente consiga amenizar de alguma maneira essa atmosfera vibratória tão pesada que tem se instalado nesse momento, né? Então, que a gente pense que estamos num momento em que já estamos nos despindo dessa ignorância. Não somos mais espíritos ignorantes das verdades dos céus, né? Então, se a gente for pensar que a gente não é ignorante, a gente já tem conhecimento dessa trajetória que a gente tem como espíritos. Então, vamos parar para pensar. Ao longo da nossa trajetória espiritual, a gente já viveu muita coisa. Muitas coisas positivas, mas muitas coisas difíceis, que trouxeram vivências, sentimentos e memórias, né, marcadas no nosso perispírito, muito difíceis. Vivências de dor, de destruição, de tragédia, muitas tragédias nos nossos lares, inclusive, né? Esses tempos eu estava vendo a TV, assim, em casa, né, quarentena, e aí você fica vendo as notícias e era uma notícia pior que a outra, para além da quarentena. Aí desliguei a TV, fui pro celular, uma notícia muito difícil, né, inclusive aconteceu lá no Jardim Paulistano, um bairro pelo qual a gente tem que vibrar muito, que era uma situação em que uma pessoa foi pega fazendo algo
cometendo um abuso contra uma criança, e aí o bairro inteiro se reuniu e violentou quase até a morte essa pessoa. E gera um impacto muito difícil, né? Porque beira a barbárie, né? Chega a um ponto limite, assim, das pessoas quererem fazer a justiça com as próprias mãos à base da violência, né? E isso, essa memória da dor, da tragédia, né? Porque hoje a gente vive em lares, muitos de nós, a gente vive em lares de dificuldades. Mas graças a Deus, nossos lares não são. A gente não tem as vivências fortes de tragédias como essa, por exemplo, né, que eu acabei de comentar e relatar. Então, já é uma gratidão poder não vivenciar situações tão limites e tão trágicas como essa. Mas essas situações, elas vão gerar sentimentos e vibrações no espírito que vão ficar marcadas no seu perispírito e vão, de alguma forma, precisar ser drenadas, né? Eu até trouxe aqui, não sei se vai dar para ver. Aqui, ó. Esse livro é o livro lá de Sacramento, Sentimento, a Força do Espírito. Então, essas situações de dor, de dificuldade nos relacionamentos que a gente tem ao longo da nossa trajetória espiritual, vão trazer marcas energéticas, né, que vão ficar em nós. E que, de alguma maneira, a gente vai ter que limpar, drenar ao longo da nossa vida essas marcas que ainda nos trazem muitas dificuldades. Então, essas vivências a gente já tem. Então, só hoje, nessa encarnação, que eu respondo com violência, que eu respondo na mesma moeda? Não, isso faz parte da nossa trajetória espiritual. E isso já traz marcas muito fortes e significativas na gente, como espírito, né? Não essa personalidade atual. Como espírito, a gente traz essas marcas. Mas todos nós sabemos que a nossa destinação é ser felizes, sermos espíritos luminosos, né? E aí Jesus vem trazer para nós, não dá para ser um espírito luminoso se a gente não aprender as lições básicas de um bom relacionamento com os outros espíritos. E nesse sentido, muitas vezes a gente é exposto a situações em que as pessoas nos injuriam, nos caluniam, nos demandam muito mais do que a gente é capaz de fazer. E nessas situações que a gente está exposto no trabalho, na família, no lar, em todos os espaços de convivência, a gente sempre é convidado a oferecer a outra face, né? Saber calar um comentário que nos desagrada, uma ofensa, uma injúria, a gente conseguir relevar, não considerar, né? Um comentário, uma fofoca maldosa, a gente conseguir, de alguma maneira, se abster disso. E aí vocês podem me perguntar, né? Nossa, Mari, mas isso é muito difícil, porque mexe com alguma coisa lá dentro. Sim, e aí Kardec vai nos dizer que o homem, ele deve aceitar com humildade tudo que tende a diminuir e reduzir o orgulho. Então, todas as vezes que vier uma situação dessa, que a gente pensar assim, não, eu tenho que responder de uma maneira diferente, eu tenho que responder não no meu padrão, que é o padrão instintivo, padrão ainda da brutalidade, eu tenho que responder no padrão de acordo com o que eu já conheço, eu tenho que pensar, por que essa situação me foi colocada? Porque eu ainda preciso ser exposto a situações que me testem o orgulho, porque eu ainda sou um espírito muito orgulhoso. E eu devo agradecer a essas situações, porque toda situação que tende a diminuir o meu orgulho é uma oportunidade de eu me tornar um espírito melhor. Então, Kardec vai dizer que com isso, Cristo condena a prática do duelo. E hoje a gente não tem mais o duelo, né? Aquela coisa que um homem chama o outro para um duelo até quem conseguir ganhar e sai vitorioso. Isso já não faz parte da nossa cultura. Mas a discussão
Quantos de nós já não nos envolvemos em discussão, que a gente está ali, ó, duelando, enquanto a gente não consegue, de alguma maneira, estar vitorioso, a gente não cede, né? E é exatamente isso que nos traz feridas, né, muito difíceis. E muitas vezes isso nos traz a ideia de injustiça. Ah, então ele vai fazer uma maldade para mim e eu vou ficar quieta? Isso não é justo. Mas se eu confio e acredito verdadeiramente na vida futura, se eu acredito em Deus e na sua justiça e caridade, eu vou ter um entendimento de que não cabe a mim garantir essa justiça. Que não sou eu, na minha resposta imediatista, que vou tornar essa situação mais justa. Então, ele fala aqui, né, no Evangelho, que a gente tem que nesses momentos, ver de que lado a gente gostaria de estar, né? Ele vai dizer, é mais glorioso para ele, no caso para nós, ser ferido do que ferir. Suportar pacientemente uma injustiça do que cometê-la. Que mais vale ser enganado do que enganar, ser arruinado do que arruinar os outros. Então, do ponto de vista espiritual, isso é o mais importante. Então, para finalizar, né, eu escolhi a última frase aqui do Evangelho, desse texto, porque a gente muitas vezes vai pensar, como que a gente vai conseguir fazer isso? Não tem como, é muito difícil responder, oferecer a outra face, responder de outra forma. E aí, Kardec coloca para nós que quanto mais nos elevardes através do pensamento acima da vida material, não limitando a nossa compreensão a essa vida material aqui, que é tão limitada, menos sereis feridos com as coisas da terra. Então, olha que bom chegar ao ponto de alguém falar alguma injustiça, alguma injúria, e isso não nos afetar, porque a gente tem o nosso pensamento ligado ao plano maior, né? Então, que isso possa nos fortalecer nessa mensagem que traz uma verdade tão, uma prática tão difícil para nós, mas que, por outro lado, é tão libertadora no que trata das nossas relações, né? Pensem, imaginem, façam um esforço de imaginação o quanto deve ser bom conviver com pessoas capazes disso. Porque muitas vezes quem faz os comentários maldosos, quem comete essas injustiças somos nós. Pense que bom conviver com uma pessoa que é capaz de relevar e entender que a gente está num momento difícil, entender que naquele momento a gente não estava bem, por isso que respondeu aquilo, né? Então, que a gente consiga pensar o quanto essa prática pode ser benéfica para a convivência com quem a gente ama, principalmente para esse momento em que a convivência tem sido tão intensificada. Muito obrigada. Agora eu vou ler os comentários. Eu vi que tinha um monte, mas só agora que eu vou abrir. Nossa, tem muitos. Então, o tio Tense, né, falou, Kardec colocou muito bem, nosso problema é nossa suscetibilidade sombria e nosso melindre. Isso é muito importante, porque assim, são duas pontas, né, são dois extremos, que eu sempre acredito quando se fala do melindre. Existem pessoas que acham que podem falar de qualquer forma, assim, tem até uma frase que é uma frase que me toca muito, que a pessoa fala assim, nossa, eu falei a verdade para ela e ela não aguentou a verdade, já ficou doída. Mas existem formas e formas de falar de determinadas coisas, né? Que às vezes essa verdade nem é a verdade, é a sua opinião.
Então, nós temos que pensar qual a maneira como a gente tem levado as coisas para os outros, né? Na outra ponta, a gente também tem uma postura muito melindrosa. Então, a pessoa falou bom dia. Se ela falou bom dia com a cara um pouco fechada, a gente já tá, nossa, para que falar bom dia desse jeito? Então, que a gente saiba que tem esse, sabe, essa linha tênue, que é a linha entre a gente estar sempre aberto a compreender o outro. Ah, me deu um bom dia diferente, não deve ter tido uma noite boa, né? E hoje eu vou falar umas coisas para ela que eu não tô aguentando. Então eu vou tentar falar de uma maneira boa. Por quê? Quando a gente fere a nossa suscetibilidade, principalmente por conta do melindre, o que está em questão é o nosso orgulho, que a gente acha que sempre tem que estar com a razão, sempre tem que estar bem, sempre tem que estar por cima. Então, isso traz sofrimento para nós mesmos, né? E aí a gente tem que refletir nessas duas coisas, né? Então, o tio falou, o tio Arnaldo, oferecer a outra face é não revidar as ofensas recebidas. Sim, além de não revidar as ofensas recebidas, responder de outra maneira, né? Dar a outra face é dar outro tipo de resposta diferente daquela que a pessoa, outro tipo de estímulo diferente do que a pessoa está me dando, né? Então, mas calar é não fazer nada. Lógico que é. É, de alguma maneira, dar a outra face, dar outra estratégia de. Estabelecer uma estratégia para não continuar uma situação de duelo, de briga, de dissensão, né? E aí o tio Arnaldo continuou falando, né? É libertar tanto o agressor quanto nós mesmos do desejo de vingança. Eu acho que vingança é uma coisa tão forte, né? A gente lê assim o termo vingança e pensa, mas vingança? Eu não sou vingativo e tal. Mas, nossa, como a gente ainda é algo que nos nos movimenta, né? A gente vê uma situação, a gente fica pensando, não, isso não vai ficar assim, eu tenho que, de alguma maneira, fazer justiça e não sei o que e tal, e fica pensando estratégias de vingança. E aí a gente fica mascarando isso como se fosse assim, não, isso não pode ficar assim, eu vou fazer justiça. Mas, maioria das vezes, o sentimento que nos move ainda é a vingança, é o desejo de vingança, né? E isso porque a gente só quer se vingar porque a gente está ferido no nosso orgulho. Então, nesse sentido, e conseguir identificar que a gente está com essa postura para conseguir ter uma postura diferenciada diante dos outros, diante da vida, diante das situações que a gente não pode controlar, é libertador mesmo. Aí a tia colocou a música, tia, eu gostaria de ter uma voz belíssima e cantar para nós, mas essa música marcou muito a nossa infância, porque todas as vezes que a gente responde alguma coisa no instinto, vem a letra da música e fala, nossa, tô mais na brutalidade do que no amor, né? Então a tia colocou lá, no início longínquo da alma, o instinto domina feroz, toda ação expressa só reage, se entrega à brutalidade, grossa casca, envolve o germe divino do amor. Aí tia continuou, né? Tem um aspecto bem importante dessa lição destacada por Kardec, Jesus não proíbe a defesa, mas condena a vingança. Tem uma parte do texto que vai dizer isso, né? Em momento algum, Jesus, nem Kardec vai dizer, olha, o seu algoz ou quem quer te atacar tá ali, vai em direção a ele e oferece seu pescoço. Não é isso. A gente pode se defender sim das situações, mas a gente não pode ter isso que eu acabei de dizer, mascarar as nossas intenções, mascarar os nossos sentimentos, dizendo que é ou por defesa ou por vingança, que é ou por defesa ou por justiça. Não, muitas vezes é por vingança. Então, que a gente saiba que não é que a gente tem que ir lá e se colocar nessas situações. Não, a gente pode nos defender das situações que nos causam mal. Só que a gente não pode responder da mesma maneira, na mesma moeda, ou no mesmo padrão vibratório e energético daquilo, né?
Aí, tio Arnaldo. Jesus nos trouxe muitos ensinamentos e nos ensinou com o seu exemplo, a mansidão, a generosidade, a tolerância, a paciência e o perdão. Virtudes sublimes que aplicamos no nosso dia a dia e assim permanecemos em equilíbrio. Só através dessas construções que a gente vai conseguir mesmo responder de uma maneira melhor para esses casos, né, em que a gente se vê colocado nessas situações, né. Eu acho que, assim, ninguém diz, ai, adoro uma briga, vou lá, né. Infelizmente, são situações que geram muita tristeza, que muitas das vezes a gente sai dessas situações acabado, assim, né. São situações regadas a muitas lágrimas, muito choro, muita tristeza, e quanto menos a gente tiver esses sentimentos e essas virtudes tão belas que o tio colocou aqui, que é a mansidão. Imagina você conseguir ser manso, calmo, pacífico frente a uma injúria. É um estado de alma que eu, particularmente, hoje eu invejo e almejo, porque eu gostaria muito de ter esse estado de alma que, às vezes, que na maioria das vezes eu ainda não consigo, né? Que é de você conseguir ser manso, né? Ser calmo, tranquilo, frente às adversidades. Geralmente aparece uma situação de adversidade, eu já começo a ficar ansiosa, já começo a ficar nervosa, já começo. E aí isso não nos ajuda a viver essas situações da melhor maneira possível, né? Não nos ajuda a conseguir fazer as reflexões de acordo com as lições que a gente tem aprendido, que isso é o diferencial. A gente conseguir nesses momentos ter a calma, a prudência de refletir de acordo com todas as lições que a gente tem aprendido, né? Que o Cristo tem nos oportunizado a aprender ao longo desses anos e nessa encarnação aprender através da doutrina espírita, né? Aí o William. Cada ato de agressividade ou vingança que cometemos nos revela o quanto não aprendemos ainda a amar e perdoar nosso próximo. É isso, William. É um caminho, é uma trajetória que a gente está percorrendo ainda. E eu acho que o que me deixa mais feliz, sabe, William, entender que a gente está no caminho. A gente está no caminho, a gente está buscando e a gente já está refletindo o quanto a gente precisa mudar esse padrão para que a gente consiga crescer nesse aprendizado de amor e perdão. Às vezes a gente vai precisar amar e perdoar nós mesmos, porque a gente vai se ver nesse processo e vai dizer como eu fui capaz de fazer isso outra vez, né? Mas a gente já está no caminho, e eu acho que isso é o importante. Eliana, você trouxe reflexões importantes. Como estou diante dos desafios diários? Como vejo o outro que me desafia? Percebo que domina o meu ser? Como estou diante desse contexto que estou vivendo? Estou buscando praticar as sublimes lições do mestre? Muito obrigada, tia linda, que a gente está com muita saudade. Essas reflexões são muito importantes, né? Existem práticas importantes para a gente fazer, que é de interiorização. Eu acho que esse momento que, para a maioria, eu sei que muita gente está trabalhando e está trabalhando muito mais, né? Mas tem pessoas que nesse momento estão sendo oportunizadas estar em casa, diminuindo o ritmo. E aí, esse momento ele é muito propício para essas reflexões, né? Da gente conseguir entender e perceber mais e melhor a perceber mais e melhor como a gente se porta frente a essas coisas, né? Calma, sumiu aqui. A Solange, muito boa explicação e colocação do Evangelho. Mari, olha, Solange, eu acredito que hoje, que não só hoje, né? Acho que os amigos espirituais que conduzem o trabalho do Evangelho, eles conhecem muito bem as nossas necessidades espirituais. Então, eles sempre explicam, né? Sempre inspiram palavras que sejam capazes de atender a todos, né? E nesse sentido, eu acho que o Evangelho, tantas vezes que eu tenho assistido, quanto tenho tido a boa oportunidade de fazer, eu vejo que são muito amparadas pela equipe espiritual, que tem reconhecido as nossas necessidades e muitas vezes trazido respostas para nós, né? Então,
eu acho que a gente tem que ser muito grato a essa equipe que tanto nos conhece, conhece nossa intimidade e tem cada vez mais proporcionado aí esses momentos de boas reflexões. Aí minha mãe, lá do quarto, precisamos nos preservar contra o veneno do ódio, evitando nos a quedas em disputas inferiores, inúteis e desastrosas. Reflitamos, né? Gente, isso é tão importante, tão importante. Às vezes a gente não consegue perceber que a gente está indo numa encruzilhada, que a gente está acionando gatilhos que a gente sabe que são difíceis, e quando a gente percebe, a gente está em discussões inúteis, desastrosas. A gente começa uma disputa, uma briga, uma coisa por nada. A nossa compreensão espiritual sabe que muitas vezes o que leva a isso são aqueles sentimentos gravados no nosso perispírito que vibram, que têm ainda uma ressonância em nós. Mas até quando a gente vai fortalecer esse sentimento e não drenar através de experiências do bem? Então, eu acho que, assim, cabe muito nesse sentido o orai e vigiar. Porque se a gente não vigia, a gente escorrega e quando vê, está envolvido em situações dessa natureza, né? A Débora, boa noite, queridos, gratidão pela explicação. E o tio Arnaldo, a nossa aproximação ao Evangelho de Jesus e também a prece nos auxiliou a encontrar força necessária para a prática de retribuir o mal com o bem. É isso, eu acho que ouvir o Evangelho, ler o Evangelho, é algo que nos fortalece na reflexão, a prece é algo que nos fortalece no sentimento, na vibração, e que a gente possa buscar o Cristo, buscar esses espíritos, né? Eu fiquei pensando muito nos espíritos que ajudaram Cristo, nos discípulos e nos seus amigos que continuaram sua obra, né? Que eles foram muito mais injustiçados, violentados, para poder trazer essas verdades para nós, e muitas vezes a gente, por um escorregãozinho, a gente já reclama e já perde as esperanças, né? E que a gente possa se fortalecer nessa verdade do Cristo, em tudo isso, para que a gente consiga aí sermos pessoas melhores, sermos pessoas mais felizes. Era isso que eu queria trazer para todos vocês, muito obrigada. E mais uma vez agradeço imensamente a oportunidade de estar nesse trabalho. Um beijo a todos. Agora a gente vai fazer o momento de interiorização para que a gente consiga assimilar as energias do passe que são trabalhadas aqui no ambiente, no caso, cada um nas suas casas, e que a gente possa vibrar pelos que necessitam e fazer aí a nossa prece. Então, quero nesse momento pedir para toda a equipe espiritual, responsável pelos trabalhos do Evangelho, mas principalmente responsáveis pelo passe, que eles possam vir até nós e nos imantar de energias salutares, de energias renovadoras, que as energias dos nossos lares possam ser renovadas e que a gente possa estar com a percepção espiritual, com o nosso campo espiritual aberto para assimilar essas energias. Que possamos unir os nossos pensamentos, nossos sentimentos em vibrações ao nosso planeta Terra, a todos os espíritos ligados a ela, a ele, encarnados e desencarnados, os espíritos superiores que conduzem todo o trabalho de transformação desse planeta, os espíritos inferiores que ainda vivem nas dificuldades, a todos os espíritos que estão na luta por se tornarem melhores. Vibremos por todos os chefes das nações, que eles possam cada vez mais serem influenciados, inspirados a tomar boas decisões em prol da coletividade. Vibremos por todos que estão em sofrimento,
nos asilos, em hospitais, nas ruas, nos abrigos. Possamos vibrar também por todos os profissionais de saúde que estão se desdobrando e se esforçando para que possamos passar esse momento da melhor maneira possível. Vibremos por todos os nossos familiares, pelos nossos amigos, por pessoas com quem temos algum desafeto. Vibremos pelo nosso Lar Valmeca, vibremos pelo Lar Valmeca do Jardim Paulistano, vibremos por todos os trabalhadores do bem e, por fim, vibremos por nós mesmos. Jesus, queridos amigos espirituais, muito obrigada pelas lições trazidas nessa noite. Que possamos estar dispostos cada vez mais a sermos coerentes com todos os ensinamentos que tem nos trazido. Que essa verdade possa vibrar em nós, tal como as marcas deixadas por tantas vivências amorosas, tantas vivências no bem, que nos fortalecem a nossa transformação. Ser com cada um de nós, ser com os amigos que não puderam estar conosco e nos ampara hoje e sempre para que não desistamos desse propósito de sermos melhores e transformar nossa terra num lugar melhor. Ampara os espíritos que estão desencarnando em massa, que eles possam ser recebidos em teu seio da melhor maneira possível. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos, um beijo. Só de ver o nome de vocês eu já fico muito feliz, porque estou com muita saudade do convívio com vocês, porque o nosso convívio nos fortalece no que a gente tem de melhor, que é o bem e essa vontade de nos tornarmos pessoas melhores. Então, estou com muita saudade de todos, muita saudade do lar, e estou muito grata por a gente estar junto de alguma forma. Um beijo a todos.